Acho que esse ponto que tu mencionaste, tá, Faiane, é um ponto importante para o pessoal que está nos ouvindo em casa e todo mundo que está aqui, porque é o seguinte: se você entra no mercado acreditando nas primeiras informações que você recebe, é como tu entrar num jogo de pôquer e em 10 minutos tu não saber quem é que é o otário da mesa. Se tu não souber quem é o otário da mesa num jogo de pôquer em 10 minutos, o otário da mesa é você. Uhum. E as pessoas, elas entram no mercado muitas e muitas vezes com essa ingenuidade, podemos por assim dizer, né? E como você bem mencionou, muitas pessoas lançam ações no mercado, muitos empresários fazem isso, mas eles fazem isso porque eles querem botar um dinheiro no bolso rápido e deu. E não estão nem aí para quem é o sócio investidor que está botando o dinheiro ali. Nós tivemos casos recentes, inclusive, que aconteceram há poucos meses atrás. Uhum. Então, eu entendo que sim, a pessoa deve tentar desenvolver o conceito do Bertrand Russell de ceticismo, né? Então, o cara tem que ouvir a coisa, mas não. Ele pode acreditar, mas tem que se certificar. Como é que tu te certifica que um fundo é bom? E antes de responder isso, o que tu considera como um fundo imobiliário bom? E antes de responder isso, por que fundo imobiliário é bom? Talvez, tá? Como esse é um assunto diferente do que a gente geralmente trata, acho que é legal. O que é um fundo imobiliário? Boa. Talvez a gente partir pelo básico. Isso, primeiro, o que é boa? Entendeu? Boa. Porque até é um mercado relativamente novo no Brasil, né? Tem muita gente que entrou muita gente ano passado, 2019, começou uma crescente absurda, né? Absurda. Antes da pandemia, assim, era uma febre, assim, dos fundos imobiliários. Muita gente entrando. Me corrija se eu estiver errado, mas grande parte desses novos CPFs em bolsa vieram muito no arrasto dos fundos imobiliários. Tô equivocado? Não tá equivocado. E eu me arrisco a dizer que nesse ritmo, a quantidade de investidores em fundos imobiliários vai ser maior do que a quantidade de investidores em ações. Porque o fundo imobiliário, vamos lá, back to the basics aqui pra gente... Vamos lá, partir do básico. Partir do básico aqui, a gente vai voltar para isso. O fundo imobiliário nada mais é do que uma forma coletiva de se investir num imóvel. Tá, não falei muita coisa, né? Vamos de novo. Como é que se investe em imóveis? Maneira clássica, compra uma casinha, bota para alugar, recebe aluguel. Beleza, uma forma de se investir. Show, né? Quanto dinheiro precisa ter para comprar uma casa? Depende da casa. Depende da casa. Mas assim, a mais barata de todas já é uma porrada de dinheiro. É muito mais dinheiro do que a grande maioria das pessoas tem. Então, não tá tão ao alcance assim, apesar de ser simples, muito difundido, isso tá arraigado no nosso DNA. Mas né, é pouco acessível. O fundo imobiliário tá aí para tornar isso extremamente acessível. Tu junta o dinheiro de um monte de gente, coloca dentro de um fundo, e aí cada um tem uma cota ou X cotas desse fundo, né, proporcional ao quanto dinheiro cada um colocou lá dentro, e o fundo, juntando o dinheiro de todo mundo, vai lá, compra um imóvel, coloca para alugar, recebe e distribui esse rendimento proporcional a todo mundo. Isso é o investir de maneira coletiva. Ele facilita o acesso ao investimento imobiliário. Tem uma grande vantagem, várias grandes vantagens, mas uma delas é que a corretagem para comprar um fundo imobiliário é zero. Enquanto você vai comprar uma casa, você vai pagar 6% de corretagem em cima daquele imóvel, né? Isso, cara, essa aí é uma das mais gritantes, assim, é 6% de corretagem, tem outras taxas, cartório... Trave burocrático no geral, né? Imposto de transmissão de bens, é um sem fim de complicações e custos. E aí, quando a turma me diz assim, mas é de graça, né, a corretagem de fundo imobiliário, na maioria das plataformas. Eu costumo ser cuidadoso com as palavras, porque eles dizem, não, o Fai disse lá que é de graça, e a corretora XYZ lá cobra. Pô, Fai mentiu. Não, mas assim, vamos lá. Várias são de graça, as maiores são de graça, então... E as que tem corretagem ainda é muito menor do que os 6%. Pateticamente menor, assim. Exato. Mas vamos lá, dado esse disclaimer, assim, é de graça. Então, assim, é muito mais acessível, é muito mais fácil, é muito mais barato. Cara, é uma forma muito mais inteligente de se investir em imóveis. E tem uma liquidez também muito maior do que a do imóvel. Se tu compra um galpão de R$1 milhão, por exemplo, para alugar, você vai receber 0,5, 0,6 às vezes por esse aluguel. Tem que declarar imposto de renda em cima daquele aluguel que é o do imóvel físico. E se você precisar do dinheiro, vai levar uns 4, 5, 6 meses para vender o galpão. Enquanto que o fundo imobiliário tem uma liquidez bem mais rápida, né? Tá, mas assim,
a gente só ouve falar de vantagens. Tu tem custo muito baixo para transacionar, tu tem uma liquidez muito grande, que é um dos grandes entraves do mercado imobiliário. A liquidez. É essa liquidez que vem por conta da burocracia e dos custos, né? Não tem uma pegadinha aí? Não tem uma pegadinha? Tem que ter, porque não tem almoço grátis. Não tem uma pegadinha? Não tem pegadinha, tá? Agora, se tu me perguntar assim, Marcelo, em absolutamente qualquer aspecto o investimento em fundo imobiliário vai ser melhor do que o imóvel físico, eu vou dizer não. Aí também não é tanto. Mas assim, se não ganha de 10-0, ganha de 9-1. Uhum. Qual que é a vantagem? Entendeu? Cara, continua sendo bem melhor. Sim. Vamos lá. Vantagens, assim, e desvantagem. Né? Repara que tem um plural de um lado e o singular do outro. Mas vamos lá, vantagem. Liquidez, facilidade, custo, tu tem dentro do fundo, né, um gestor profissional que toma conta daquele dinheiro, daquele investimento, toma as decisões, e o cara é profissional do mercado, é diferente da gente, que é profissional de outro mercado, e a gente não vai ser tão bom assim no mercado imobiliário quanto esse cara. Eu não tenho essa pretensão. O tributo, o imposto de renda sobre o rendimento do fundo imobiliário é zero. Cara, é isento.